muito importante relacionado ao sacramento da ordem, aos sacerdotes, aos padres, que é o celibato. Existe uma ala da igreja, não é, que acha que não deveria, que o sacerdote não deveria conservar o celibato. E então eu acho importante nós falarmos aqui hoje, bem falado mesmo, né? Por que é que o sacerdote precisa conservar esse celibato? Então, vamos primeiro para as razões pelas quais a igreja sempre defendeu o celibato dos sacerdotes. A primeira delas é uma razão mistagógica, sacramental de fato. Você se lembra que no primeiro bloco eu falei sobre a configuração do sacerdote à pessoa de Jesus, quanto ao estado de vida, quanto ao estado. Então, aquele estado de vida próprio de Cristo, ao qual tinham acesso os apóstolos, ao qual os discípulos tinham acesso, não é? Aquela total liberdade de ser um pai, de ser um mestre de todos. Jesus andando em Nazaré, andando na Judéia, então, sem esposa, sem filhos, totalmente livre para anunciar o reino. Veja, é o estado de vida de Jesus. Jesus, o Nazareno, foi celibatário. Então, alguém que vai ser sacerdote, no sentido de explicitar o sacerdócio de Jesus, necessita estar configurado a Cristo em todos esses pormenores. Nós estamos falando da atualização do ministério de Cristo numa comunidade. Então, Jesus é homem, deve ser um homem, o sacerdote. Jesus é celibatário, deve ser um celibatário, o sacerdote. Jesus não fazia acepção de pessoas, também o sacerdote não deve fazer. Percebem esses pormenores? Então, essa é a primeira razão. A esposa de Cristo é a igreja. A esposa de Cristo é a humanidade pela qual ele dá a sua vida. Então, a esposa do sacerdote também será a igreja. Não me venha procurar o padre e dizer para ele, ele casou com Nossa Senhora, que baixa São José e o Espírito Santo para trocar ideia com você. Não, o padre não casa com Nossa Senhora, ele casa com a igreja. Claro que Nossa Senhora é a imagem da igreja, não é? Ai, que bonitinho, acho tão bonitinho. Mas tá errado. Tá errado. A esposa do sacerdote é a igreja de Cristo. Você se lembra que eu falava naquela catequese sobre o sacramento do matrimônio, que ordem e matrimônio estão muito ligados à doação de Cristo? Então, Drica, você se lembra que eu dizia para você, o Fernando também estava, que o casal no leito conjugal, eles fazem o que Cristo diz e faz na cruz? Sim. Toma, isso é o meu corpo. Então, o homem e a mulher entregam o corpo um para o outro. Pois bem, o povo tem direito de ver o sacerdote, quando diz essas palavras, de olhar para ele e ver que o que ele diz com as palavras é voz de Cristo, porque ele próprio que celebra o sacramento faz o que Cristo faz. Esse corpo, o corpo do padre, que você vê presidindo a Eucaristia, quando o padre diz, isso é o meu corpo, dado por vós, é a mais pura verdade. Porque aquele corpo é dado por vós. Aquele corpo não pertence a uma outra mulher, aquele corpo não gasta suas energias, não gasta a sua saúde com outros filhos que não os filhos da igreja, porque a igreja é a esposa dele. Então é pelos filhos da igreja que ele perde sono, é pelos filhos da igreja que ele derrama o seu sangue, não o do corpo, mas o sangue da vida, que é o tempo. O tempo do padre é para sua esposa e para os seus filhos, ou seja, para a igreja e os cristãos, assim como o de um pai é para a sua esposa e os seus filhos. Então veja que há um matrimônio místico no sacerdócio. Se celebra uma aliança, e uma aliança verdadeira. Por isso nós usamos a veste clerical, não é? A veste preta. Eu meditava esses dias, Drica, que eu ouvi um bispo dizer uma vez, um bispo até muito santo, tá? Mas não vou dizer o nome,
porque eu vou expor um ponto de discordância. Ele dizia assim, eu não gosto de usar batina preta, e ele usava batina, mas de uma outra cor, mais clara, né? Nunca deixou de usar a batina. Mas ele dizia, é muito difícil falar sobre vida usando a cor preta. Eu falei, puxa vida, mas ninguém pode falar da vida de Cristo se antes não morrer para a vida deste mundo. Exato. Eu não tenho problemas em falar de vida usando batina preta e nunca vi pessoas tendo dificuldade de receber a vida de Cristo porque eu estava de preto. Então não, a cor preta é para dizer para o mundo que vê essa cor que eu morri para o mundo. E que o que está vivo aqui, o que você vê de vida saindo da minha boca ou saindo pelos meus atos, não é minha vida. É Cristo em mim. É a vida de Cristo em mim. São as palavras do Senhor Jesus em mim. Não mais a minha vida. Então, o mundo, quando me vê, vai me ver de preto. Agora, você quer me ver com a minha vida verdadeira? Então, a vida verdadeira é de branco, né? Você quer me ver de branco, você vá na missa. Ali eu estou na minha vida. Ali eu estou com a veste alva, alvejada do sangue do Cordeiro, com a veste batismal que é a alva, né, ou a túnica, e os paramentos da cor própria do templo. Mas no mundo, da porta da igreja para fora, eu estou de preto. Para o mundo eu estou morto. Minha vida é da porta para dentro, vamos dizer assim, é uma expressão, né? Da porta para dentro no sentido de que na igreja. Mas na igreja, na casa dos fiéis, na igreja onde está um enfermo necessitado, onde está o pobre, onde estão as famílias, ali, né? Ali são os filhos do sacerdote. Essa é, então veja, a razão teológica, que às vezes não se fala, às vezes só se vai para a razão prática. E de fato há uma razão prática, mas no meu ponto de vista, e acredito que eu falo pelo magistério, a razão prática ela é secundária. A primeira razão é a mística, é a mistagógica, é essa. Agora há também uma segunda razão que é a prática. O padre, ele tem funções pastorais. Ele precisa ter o seu tempo livre, a sua vida livre para dedicar-se ao reino em tempo integral. Então eu digo por experiência que nós exercemos ofícios pastorais que seriam muito difíceis serem exercidos se nós tivéssemos esposa e filhos. Lhe sou muito sincero, olha, Drica, eu poderia aqui, se eu contasse a minha agenda, né, se eu mostrasse aqui no celular a minha agenda, o tanto de coisas que eu faço, compromissos que eu tenho, lugares que eu vou, tenha certeza que se eu tivesse mulher e filhos, meus filhos já estavam delinquentes porque não iam ter o pai dentro de casa, e a esposa já tinha me largado porque ela não ia suportar. Eu estava exatamente pensando que você imagina o padre atendendo confissão e a mulher ligando. O que você está fazendo? Atendendo confissão? Mas para que atender esse tanto de gente? Esse povo não te larga? Você imagina, padre, que inferno que ia ser. Esse é um inferno, não é? E outra coisa que eu pensei, que essas razões místicas e teológicas que o senhor trouxe, que são tão lindas, são para nós leigos, e aí eu falo como leiga, sinais. É ou não é verdade que quando nós vemos um sacerdote de vestido, né, ali dentro da sua disciplina, isso não enche o nosso coração? Ou a quem você vai pedir direção espiritual? Um sacerdote de camiseta de bermuda, de chinelo no botequim, sei lá se não existe, se fosse lá na vida normal, ou um sacerdote dentro da sua disciplina, não é de batina. Quem te leva para Deus? A gente tem que também nos questionar como leigos e sermos sinceros conosco mesmo. As vestes, eu costumo dizer, elas são sinais, né? Sinais. Existe também na igreja quem lute contra a batina, o clérigma. Agora, se a batina é só uma veste e não tem importância para essas pessoas que lutam contra a batina, por que estão lutando contra a batina? Ou seja, de alguma forma essa batina eles dizem assim, esses teólogos e clérigos dizem assim, isso é ficar discutindo em torno de um pedaço de pano. Bom, mas quem está fazendo caso por um pedaço de pano são vocês que estão lutando contra ele, porque nós que estamos usando, apenas estamos usando. Eu não estou escrevendo artigos sobre a batina, livros sobre a batina. Agora, quem odeia ela, escreve, publica. E nem está dizendo que a santidade está na batina. Não, ninguém está dizendo isso. O amor a Cristo está na batina. Não, também não estou dizendo que eu sou mais santo, porque eu uso
batina. A batina, para mim, é um avental de serviço. Numa discussão com um padre uma vez, ele disse, né, ele teve a pachorra de dizer, mas esse tipo de roupa afasta o povo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, o senhor anda junto comigo, na minha paróquia, ou na sua, vamos na sua, eu prefiro na sua até. Vamos dar uma volta no quarteirão. O senhor sem batina vai por uma calçada e eu vou pela outra. E vamos ver a quem as pessoas abordarão mais. O senhor topa? Ele não topou. É claro que não, porque sabia Mas que eu você... tenho absoluta certeza, aonde eu vou, que eu estou de clésima ou de batina, um católico é atraído por ela, né? Atrai. Ele pede a bênção, ele vai cumprimentar, ele pergunta, o senhor é padre de onde? Não sei o quê, padre, eu sou da paróquia tal. E várias vezes eu até confissão atendi a pessoa necessitada de sacramento no meio da rua. Quando ela ia saber que tinha um padre passando por ali, se ele não está identificado, assim como uma pessoa que está sendo agredida na rua, sofreu um assalto, como ela vai saber que ela pode recorrer a um policial se ele não está fardado? Exatamente. Então são sinais, não estou dizendo que a batina, a veste talar, ela é assim, a condensação do sacerdócio. Não é isso que eu estou dizendo. O sacerdócio é claro, é muito mais profundo do que a veste. Agora, o interior determina o exterior também, não é? É uma via de mão dupla. O interior, né, o meu interior me constrange a não publicar meu ministério, porque o meu ministério é para os outros. Então eu me sinto constrangido, eu necessito publicar o meu ministério como um serviço. Por outro lado, se eu estou de batina ou de clésima, isso me ajuda sempre muito a vigiar-me. Convém um sacerdote estar ou entrar num lugar em que não é conveniente a batina? Se a batina não pode entrar, eu também não posso. Onde a minha batina não é bem-vinda, eu também não sou. Ela é também uma maneira de disciplinar o sacerdote. Nós também precisamos de disciplina. Assim exatamente. como um homem casado e uma mulher casada sempre estão vigiando um ao outro. Cadê sua aliança? Você anda por aí sem aliança, tem que usar aliança para publicar que você é uma pessoa comprometida. Então, eu também sou uma pessoa comprometida, o padre não é um solteirão, entende? Muito bem. Então, essas duas justificativas, né, a mistagógica e a prática, elas precisam andar juntas, nem só uma e nem só outra. Porque aí vão falar, por exemplo, mas os pastores evangélicos casam. Olha, eles casam, mas em primeiro lugar, eles não compreendem, né, o protestantismo rompeu com a lógica do sacramento da ordem. Então, não é uma questão de prática ou não. Eles não são sacerdotes. Dependendo do grau, né, dependendo do grau de serviço, até daria, vamos dizer assim, para casar. O padre ficaria muito limitado. O diácono. Sim, o diácono é casado. Muitos são casados, tem o diácono permanente, sim, não é? sim. Mas veja, ele é um homem casado que é ordenado diácono. Não é um diácono que se casa. Ninguém ordenado se casa. Isso nunca houve na igreja. Permanece no seu estado. Exatamente. Então, isso é uma coisa. E outra, em termos práticos, eu ando com os evangélicos e muito. Nós já tivemos oportunidade de falar aqui em outros programas, né, no trabalho ecumênico. Eu vejo a limitação que os pastores têm para fazer muitas coisas, porque eles têm suas esposas. Quantas vezes eu chamei amigos meus pastores, vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa, vamos ministrar uma reunião, não sei aonde. Ele tem que pedir para a esposa, ele tem que perguntar para a esposa. E eu pego meu carro e vou, porque eu tenho essa liberdade. Entendeu? Vamos comigo expulsar demônio em tal lugar. Até para expulsar o demônio, ele tem que pedir para a esposa. Ou às vezes até leva ela, né? Não tem nada de mal. Geralmente os pastores, as esposas são pastoras também. Mas eu vejo que eles sofrem limitações que eu observo de fora, como um amigo. E vejo, olha, realmente não ia dar certo.